O texto que nós vamos ministrar está no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo do número 6. Hebreus, capítulo 11, do primeiro ao sexto versículo. Amém? À medida que você encontrar, pode ficar sentado, mas apenas dá um glória a Deus, só para eu saber se todos encontraram. Se você ainda não encontrou, vai ser colocado aqui né? Amém. Então a gente aguarda. O Liaquim também não encontrou ainda, então vamos esperar o Liaquim encontrou. Aí, ó. Amém. Né? A tecnologia hoje é uma coisa, né? Amém. Diz assim a palavra: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos ler juntos o versículo 6. A igreja, vamos lá. De fato, amém. Quero falar com vocês sobre fé. Deus tem nos dado esse direcionamento. Deus tem nos levado a uma meditação sobre o coração dele. Deus tem nos levado não apenas a meditar, mas Deus tem nos motivado a buscá-lo. Porque Deus quer fazer coisas grandes. Na verdade, Deus sempre quis fazer coisas grandes. Ele sempre faz coisas grandes. Mas Ele quer fazer algo especial na minha, na sua vida e nessa igreja. O coração de Deus é um coração que está inclinado para essa igreja, a Igreja Metodista em Vila Valentim. É só essa igreja? Não, não é só essa igreja, mas como esta igreja e como pastor desta igreja, e ouvindo de Deus a respeito daquilo que Ele quer fazer em nós, eu posso dizer então a vocês que Deus quer derramar uma porção nova sobre nós. Ele tem derramado sobre outros, sim. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos a melhor igreja. Nós temos os nossos defeitos. Nós estamos caminhando com Ele. E mesmo caminhando com Ele, nós temos algumas imperfeições, nós erramos também. Mas nós estamos querendo levar Jesus a sério. Se tem algo que nós entendemos no nosso coração, que não se dá para andar com Ele de qualquer maneira. E como não pode andar com Ele de qualquer maneira, então nós estamos entendendo que Deus quer que nós andemos com Ele de maneira que nós venhamos a agradá-lo. E nós estamos crendo que se nós andarmos de maneira a agradar o coração dEle, Ele há de fazer coisas grandes, satisfazer os desejos do nosso coração, Ele há de se revelar, Ele há de trazer a nós entendimentos, conhecimentos que ainda nós não temos, Ele há de revelar para nós ministérios específicos, e Ele há de nos fazer ser essa igreja relevante. O que é a igreja relevante? É aquela igreja que diz para que veio. Não aquela igreja que ela fica apenas fechada, né? Dentro de 4 paredes, mas ela seja um agente na mão de Deus de transformação de sociedade, de cidades e de nações. Então nós estamos crendo que Deus quer nos fazer assim.
E é interessante que quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, Ele nos fala sobre isso. Ele nos motiva a crer sobre isso que Ele quer fazer. É um Deus que, como um pai pega pela mão o filho, Ele vai nos conduzindo a passos de fé, para que nós possamos entender e ver aquilo que Ele entende e aquilo que Ele vê. Então Ele quer nos levar a um determinado lugar, e para nos levar a um determinado lugar, a palavra dele é apresentada. E qual é o propósito de Deus para mim e para você nessa noite? E vai ser também na terça-feira, que vai ser também no domingo, que vai ser quando você abrir a sua Bíblia e meditar na sua casa. Deus quer te mostrar o coração dele. Deus quer revelar para você aquilo que ele é. Porque Deus quer que você viva do melhor. E o melhor é ele. Então, queridos, nós estamos entendendo disso, nós estamos compreendendo que Deus quer que a gente dê um salto de fé. E nós estamos ministrando sobre fé, e hoje eu quero falar com você desta fé que está aqui escrita em Hebreus 11. Hebreus 11, ele é um testemunho da fé. Ele fala de homens de fé. Ele fala desses homens que possuíram fé. Eles alcançaram aquilo que era inatingível, aquilo que era inconquistável, e eles conseguiram conquistar em Deus. Coisas grandes são relatadas nesse livro. Ele fala de homens que creram, mas quando a Bíblia fala deles, a Bíblia não está colocando um ponto final. A Bíblia não está dizendo que era só eles que possuíram tamanha fé, mas a Bíblia quer que eu e você entendamos que assim como os nossos irmãos foram em fé, nós podemos ser hoje também em fé. Quem crê nisso, levanta a mão e fala assim: eu creio, pastor, eu creio nisso. Então essa palavra é para você que crê. Então, queridos, eu queria fazer uma pergunta a você, porque a Bíblia fala no versículo 6, mais precisamente, que sem fé é impossível, o quê? Agradar a Deus. Sem fé nós não agradamos a Deus. Agora, pegando a palavra agradar, eu fiquei meditando um pouquinho, e pensei assim, quem que nós queremos agradar? Quem tem uma esposa aqui? Esposa, quem tem esposo? Quem tem filhos aqui? Vocês querem agradar de certo modo o esposo, a esposa e os filhos? Nós somos pais que gostamos de agradar os filhos, sim. Nós somos esposos que gostam de agradar a esposa, esposos que gostam de agradar o esposo, sim. Quer ver uma coisa, Ione, qual a comida que o Carlos gosta de comer? Que você faz assim e ele fica feliz da vida. Qual que é? São várias, eu sei, mas deve ter uma especial, não tem não? Mais ou menos, ele come qualquer coisa. Sopa de pedra ele come. Então, sopa de pedra você não pode fazer para ele. Mas se você fizer um macarrão para ele, né? Ele vai gostar, né? Alguma coisa que a gente faz, alguma coisa que é do agrado de alguém, porque nós amamos aquela pessoa, não é assim? O que ele gosta de comer? Agora ele não está comendo quase nada, né, Marlene? Mas ele está emagrecendo. Picanha, ele gosta de picanha. Você sabe fazer picanha? Sabe? Ela sabe fazer picanha, então ela faz uma picanha. Maurício nunca chamou o pastor para comer picanha, mas está tudo bom, tranquilo, né? Se você gosta de agradar alguém, é porque essa pessoa que você está agradando, ela é muito importante para você. Eu acho que você não agradaria uma pessoa que você não conheça, ou que você não tenha empatia por ela. Eu acho que nós não conseguimos fazer isso. Nós às vezes podemos até fazer as coisas forçadas. Eu posso até fazer não gostando de fazer, mas eu faço porque pediram para eu fazer, ou porque estão me pagando para fazer, mas eu não gosto daquela pessoa. Então geralmente nós fazemos algo para alguém, porque aquela pessoa a quem fazemos, ela é importante para nós. Nós amamos aquela pessoa, por isso nós fazemos. Quer ver uma coisa? Diga aí, mulheres, hoje casadas, ou ainda namorando, casadas namorando, né? Ou ainda não casado, mas namorando. Quem que o namorado ou o esposo, vamos lá, né? Entregou um buquê de rosas? Quem ganhou o buquê de rosas aqui? Mulheres? Faz assim com a mão assim, olha. Não, mas vocês estão tímidos ou ninguém ganhou? Quem ganhou o buquê de rosa? Eu te dei buquê de rosa, Érica. Você levanta a mão. Quando eu namorava, né? Mas aí, quem deu? Quem deu aí?
Chocolate, ganhou chocolate, chocolate. Mulheres, chocolate, chocolate. Roupas bonitas, joias. Opa, está esquentando, né? Então, amém? Homens, varões de Deus, quantos homens aqui que as mulheres fizeram um agrado, né? Deram um coelhinho da Páscoa para ele. Acendia a bochecha e cantava. Ganhei esse coelhinho. Né? Então. Aí então, legal. E aí olha só. Quem recebeu algum agrado aí? Homens que receberam agrado aí, amém? Levanta a mão. Graças a Deus, né? Olha que bênção, né? Que bênção. Como é bom receber algo de alguém, como é bom ser agradável para alguém, como é bom receber algo que nos diz que nós... Olha lá, o relojão, oh meu Deus, está igual aquele... Na época eu era noveleiro, tinha um camarada que fazia igual você fez assim, senhorzinho Malta, né? Senhorzinho Malta, né? Ele está lá assim, ó, né? Então, queridos, nós não gostamos de agrado? Nós não gostamos de agradar alguém? Deus também gosta que nós agrademos a Ele. Inclusive Deus até nos motiva para podermos viver uma vida que nós consigamos ser pessoas agradáveis. Deus também gosta. E a Bíblia está falando sobre isso, porque olha só, de fato sem fé é impossível agradar. Agradar aqui é ser agradável. Sem fé é impossível a mim e a você ser pessoas agradáveis. Nós não vamos ser agradável a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima, quem que é que se aproxima? Quem é aquele que chega perto? Quem é aquele que quer estar junto? Não é verdade? Aproximar significa chegar perto, significa intencionar estar junto. Então, queridos, se eu quero chegar para perto de Deus, se eu quero chegar para junto de Deus, eu preciso, querido, crer. Crer em quê? Eu preciso crer em Deus. Eu preciso de crer que Ele é um Deus poderoso. Eu preciso de crer que Ele também, Ele é um Deus de confiança. Quem gostaria de andar junto de alguma pessoa que não é pessoa de confiança? Quem? Ninguém. Mas todo mundo necessita de ter alguém em quem possa confiar a vida. Porque quando nós confiamos a vida a alguém, nós o confiamos sabendo que este alguém nos ama. E por nos amar, Ele não vai brincar com os nossos sentimentos. Ele não vai me decepcionar. Então, quando eu vou aproximar de Deus, chegar para perto dEle, eu preciso crer que Ele me ama, eu preciso crer que Ele diz a verdade, eu preciso crer que Ele é confiável, eu preciso crer que Ele tem o melhor para mim, eu preciso crer que na palavra dEle vai sair verdade, que na palavra dEle vai sair algo de bom, que na orientação dEle eu posso confiar. Até de olhos fechados, aquilo que Ele fala, eu não preciso ter dúvidas sobre o que Ele fala, porque é Deus que falou, e se Ele disse, então eu não preciso ter mais variações de dúvidas, pela pessoa que Ele é, porque Ele não falaria algo para mim, nem para você, que Ele não queira fazer e cumprir, mas Ele é a verdade, Ele diz da verdade, Ele é amor. Então, quando eu vou aproximar dEle, eu preciso aproximar com fé. Porque quando eu aproximo com fé, eu vou dar importância para aquilo que Ele diz. Mas se eu chegar lá diante dEle não crendo, eu não vou dar muita confiança por aquilo que Ele está dizendo. Talvez eu vou dar uma confiança para Ele se Ele falar algo que eu gostaria de ouvir. Mas se Ele me falar algo que eu não quero ouvir, se eu já não creio tanto nele, então eu vou continuar descrendo mais ainda, porque Ele não falou algo que me agradasse, porque Ele falou algo que era necessário.
Mas se eu creio que Ele é verdade, Ele diz a verdade, e se eu creio que Ele é amor, e se eu creio que Ele só tem boas intenções para comigo, ainda que Ele diga algo que não me agrade, ainda sei que eu posso confiar e seguir tranquilo, porque foi Ele que disse. Então eu preciso crer, é só a condição, eu preciso crer. Eu preciso também crer que Ele existe, Ele é um Deus que está presente. Eu preciso também crer que Ele é galardoador. O que é galardoador? Recompensador. É aquele que recompensa, como quem paga um salário. É aquele que honra a fé. É aquele que vê que nós estamos buscando, vê que nós estamos intensos na busca, vê que nós queremos de fato conhecê-lo, vê que nós de fato queremos andar compromissado com Ele. Então Ele é galardoador. E qual é a maior recompensa para alguém que busca agradar a Ele? Qual a melhor recompensa? Pensa um pouquinho e fala para mim, ou fala para o vizinho. Qual a maior recompensa para o homem e para a mulher que faz da vida dele uma vida de buscar o Senhor? Qual é a melhor recompensa? A vida eterna, sim, mas o que? É uma vida eterna com Ele. Eu creio que é a revelação. A maior recompensa é quando eu falo, Ele escuta, mas Ele também me fala e eu escuto. A maior recompensa de alguém que vai se embrear num relacionamento é poder saber que ele não fala sozinho, é poder saber que não é um monólogo, é poder saber que não é apenas eu que digo dos meus sentimentos, mas também saber que Ele diz para mim a respeito dos sentimentos dEle, a respeito dos sonhos dEle, a respeito daquilo que está no coração dEle. A maior recompensa para aquele que busca é ser achado, ser encontrado, e poder ouvir, e poder saber como vai o coração do meu Deus, qual o propósito do meu Deus, o que Ele tem a me dizer a respeito da minha vida, o que Ele tem a dizer a respeito da situação que eu estou passando. A vida eterna sim, porque nós vamos viver uma vida de eternidade com Ele. Mas seria muito esquisito se a gente vivesse uma vida de eternidade com Ele e não tivesse um relacionamento com Ele. É como se eu casei e a minha esposa vive na sala e eu vivo no quarto. E a gente não tem comunhão. Vou viver eternamente, eu no quarto e ela na sala. Então eu acredito que a maior recompensa para aquele que busca conhecer o Senhor é quando Ele se faz conhecido por nós, quando Ele se deixa achar. Este é o maior tesouro, a maior recompensa para aqueles que buscam a Ele. E aí, Ele sabe recompensar, Ele sabe abençoar, porque Ele sabe o que de fato nós necessitamos e precisamos. E Ele, o que Ele faz? Ele nos abençoa. Quando nós buscarmos, Ele vai entrar com a bênção, Ele vai nos abençoar. Não é que Ele quer ou não quer, Ele quer. Se você buscar a Deus, você vai receber as bênçãos desse Deus. É desejo do coração dEle, é desejo dEle te recompensar por isso. Ok? Amém? Estamos entendendo? Agora, buscar é uma ação. Buscar não é apenas uma intenção, é antes de tudo uma ação. Você pode intencionar algo e não mover para alcançar aquilo, mas você tem uma intenção boa, mas você não tem a ação correta. Agora, buscar, nesse sentido, não é apenas intencionar, é ir para encontrar, é uma ação. Olha para o seu irmão e fala assim, é uma ação. Então eu queria te fazer uma pergunta aqui agora. Gostaria que você pensasse nessa pergunta, que você respondesse a você mesmo. Na sua vida, quantos anos você tem, Mila? 30 anos? Como você demorou? Fez conta? 30 anos. Mateuzinho, quantos anos? 17 anos, novinho ainda, né? O Osiel tem 93, né? Então, olha aí. Então, olha só. Em 93 anos de vida, em 30 anos de vida, em 17 anos de vida, nesse tantão de vida que está vivendo, eu quero te fazer uma pergunta. A quem você quer agradar?
Quem você está vivendo para agradar? Você está vivendo para agradar a quem? Qual é o alvo seu? A quem você quer de fato agradar? Ok? Pensou? Você pode ter respondido a Deus. Aí eu posso te perguntar: você está vivendo para agradar a Deus? Eu posso ter a intenção de querer agradá-lo, mas eu posso não ter a ação de agradá-lo. Já conseguiram pensar? Tudo bem? Quem já pensou, levanta a mão e fala assim: pensei, pastor. Quem não pensou, levanta a mão e fala assim: ainda não, estou pensando, está difícil processar, né? Mas olha só, o X da questão é justamente a resposta dessa pergunta: a quem você quer agradar? Porque a sua vida está para cumprir esse propósito, porque tudo que você faz está para atingir esse propósito, porque você acorda de manhã vivendo para isso e dorme vivendo para isso. A razão da sua vida você vai encontrar se você achar a resposta a essa pergunta. Mas a Bíblia está dizendo daqueles que querem viver para agradar a Deus. Então eu posso entender que pelo menos todos que estamos aqui temos pelo menos a intenção. Muitos também têm a ação. Mas eu quero entrar num acordo com vocês que nós temos pelo menos todos a intenção de querer ser homens e mulheres que agradam a Deus. Correto? Amém? Glória a Deus. Então olha só, o que eu preciso entender? Aquele que não tem fé não se aproxima de Deus. Quem não tem fé não aproxima de Deus. Aquele homem e aquela mulher que não coloca o Senhor Jesus Cristo como centro da sua vida, a fim de buscá-lo, e esse buscar significa se colocar debaixo da influência do seu espírito, dificilmente vai ter interesse em agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não me aproximo dele. O indivíduo que não busca a Deus, normalmente, faz dele próprio o seu próprio Deus. Na realidade, a minha busca é para agradar a mim mesmo. Na realidade, todas as minhas ações, elas são para agradar a mim mesmo. Se eu estou casado para que eu possa agradar a mim mesmo. E aí eu vou fazer da minha esposa uma serviçal. Se eu tenho filhos e os meus filhos são para agradar a mim mesmo, eu vou colocar sobre eles um jugo pesado. Se eu sou dono de uma empresa, ou se eu trabalho numa empresa e faço as coisas para agradar a mim mesmo, eu posso ser um funcionário relapso, e eu posso também ser um patrão, também muito castrador, difícil de lidar. Quando eu e você nos tornamos o centro de nós mesmos, até a nossa religião que nós prestamos e cultuamos, ela não é um culto que nós fazemos para agradar a Deus, mas é um culto que nós fazemos para agradar a nós mesmos. Porque a nossa intenção já não é fazer com que Ele se alegre, mas o que importa é se eu estou ou não feliz. Então eu me tornei centro. E é esse ponto que muitas pessoas estão desviando da verdadeira religião, ou da verdadeira fé no Senhor. Quando nós nos colocamos no centro de tudo. E aí, o que acontece? Eu começo a me tornar escravo da minha própria satisfação própria. Possessividade, agressividade, algumas de temperamentos que nós vamos possuindo, que na realidade nós queremos agradar a nós mesmos. O controle das coisas, porque nós queremos agradar a nós mesmos. Então, esse é o perigo meu e seu, esse é o grande erro do meu e do seu coração. Nós podemos errar e erramos no coração, quando nós
começamos a colocar a nós mesmos como centro. Então, olha só, é muito difícil agradar a Deus dessa forma. Nós não vamos conseguir agradar a Deus dessa forma. Porque nós vamos estar ocupados demais com quem? Com nós mesmos. Nós estamos ocupados demais conosco mesmo. Nós não temos tempo para ninguém, só temos tempo para mim mesmo. E mesmo assim, o tempo que tem, 24 horas, ainda é pouco para gastar comigo mesmo. Então, esse homem, na realidade, ele não crê tanto na existência de Deus. Esse homem ou essa mulher, na realidade, ele não está assim, muito interessado naquilo que Deus é, ou naquilo que Deus ele quer, de mim ou de você. Ele se importa com ele mesmo, o narcisismo, amor próprio. Então, meu querido e querida, quando nós começamos a nos verificar e olhar para dentro de nós mesmos, nós podemos então saber se nós estamos vivendo uma vida para agradar a Ele ou nós estamos vivendo uma religião para agradar a nós mesmos. O segundo passo, só se aproxima de Deus quem é adorador. Só se aproxima de Deus aquele que tem acesso a Ele. Só se aproxima de Deus aquele que está buscando em intensidade, porque o termo dessa busca, ou o verbo grego dessa busca, não sei se eu vou pronunciar direito, mas é exektel, que significa intensidade. Ser intenso é estar totalmente envolvido em uma causa. Ser intenso é se voltar por completo para isso. Então, quando eu busco em conhecê-lo, tudo em mim faz isso, tudo em mim converge para isso. E como eu posso te explicar isso em questões práticas? Tem um livro antigo, da época que a Érica ainda era criancinha. Diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? Né? Em seus passos, o que faria Jesus? Olha que título sugestivo. Você parou para poder pensar que antes de nós tomarmos as nossas ações, nós fizéssemos para nós uma pergunta: no meu passo, o que faria Jesus? Quais os rolos que nós estaríamos evitando na nossa vida se nós fizéssemos essas perguntas para nós mesmos? O que Jesus faria? Como Jesus faria? De que maneira Jesus falaria? De que maneira Jesus ia tratar esse assunto? De que maneira Jesus? De que maneira? Ora, se eu tenho essa pergunta em mim, então todas as minhas ações, de certa forma, são ações que elas têm um crivo primeiro nele, porque eu quero viver para agradar a ele. Então eu posso perguntar, nas praticidades da vida, como esposo, como eu posso fazer em Jesus para agradar a minha esposa? Como eu posso ser um bom pai em Jesus para educar os meus filhos? Como eu posso ser um bom funcionário em Jesus? Como eu posso ser em Jesus? Como eu posso ser em Jesus? E aí, o que vai começar a acontecer conosco? Nós mergulhamos, nós o conhecemos, nós o temos a verdade, a palavra, e agora nós temos a oportunidade de ter a nossa ação. Agora preste atenção, se eu e você nos parecermos com Jesus, o nosso casamento vai ser diferente? Vai ou não vai? Vocês estão meio desanimados, vai ou não vai ser diferente? O nosso relacionamento com os nossos filhos vai mudar? O nosso relacionamento com o nosso próximo vai mudar? Ora, agora preste atenção, se essas coisas vão mudar, preste atenção nessa pergunta: uma cidade pode mudar também? Opa, fiquei até mais motivado para fazer a próxima pergunta. Uma nação pode mudar? Pode. Mas começou com quem? Começou com quem? Com quem começou? Quantos comigo tem aqui? Tem bastante, tem um tantão de comigos aqui. Agora, vamos dizer que nós temos aqui 250 comigo.
né? Olha que tremendo. Olha a multiplicação dos comigo. Aí começa a ser conosco, né? Aí começa a ser uma revelação de Deus em nós. E começa a ser uma revelação da unidade. E começa a ser uma revelação onde todos buscam algo em comum, onde todos estão empenhados em buscar algo em comum, e aonde então, meu querido, todos estão envolvidos em algo comum, algo sobrenatural vai acontecer. Mas começou com quem? Gostei do comigo. Começou comigo. Começou com você também. Começou a partir de nós. O reino de Deus é como o quê? Um grão de mostarda. É isso que Jesus está ensinando. Que se cada um de nós vivermos essa verdade, o mundo verá-lo, vai vê-lo. O mundo vai crer nele. Porque começou comigo, com você. Pequenas sementes, semeando para a glória dele. Amém? Mas eu olho um pouquinho mais longe. E quando eu olho um pouquinho mais longe, meu coração ele se anima, sabe? Meu coração ele se alegra. O que é o meu mais longe? Eu olho para os meus netos. Pedrão, como é que vai chamar o meu netinho? Já tem nome dele? Ainda não. Meu neto nem tem nome. O meu neto nem nasceu. Os meus bisnetos, então, quem diz? Os meus netos nem nasceram, né? E meus bisnetos. Mas quando eu olho mais longe, eu estou olhando para uma geração. E essa geração, ela vai ser exatamente aquilo que eu e você começarmos a plantar agora. Essa geração vai ser exatamente a resposta minha e sua em fé a Ele. Então, quando eu penso no Evangelho, eu não estou pensando no Evangelho para agora. Quando eu penso no Evangelho, eu também estou pensando no Evangelho para 1000 gerações. Porque eu não sei se você vai entender isso, mas eu já amo os meus netos, os meus bisnetos. O que vem depois de bisneto? Tataranetos. Eu amo todos eles já, sem os conhecer. Mas eu já amo essa galera. Eu acho que nesse meio aí vai ter muito pastor, vai ter mestre, vai ter jogador de futebol, né? Mas vai ter homens e mulheres de Deus. Eu creio que vai ter homens e mulheres de Deus, porque o mundo só está piorando. E se a gente faz uma dimensão de mundo para daqui a 10, 20 anos, a gente pode pensar assim, não vou ter mais filho, porque o negócio está tenso. Mas quando eu olho lá para frente, eu estou pensando assim, nos tempos difíceis, haverão os Elias, haverão os Davis, haverão aqueles homens e mulheres que não vão se curvar a Baal, haverão aqueles homens e mulheres que não vão se negociar a fé, não vão vender o prato de lentilha, não vão vender os seus princípios de fé, mas haverão homens e mulheres que vão ser luzeiros. E naqueles dias vai estar lá sendo contados os teus filhos, mas junto com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos, com os filhos dos teus filhos também vão estar os meus, marcando uma geração. Amém? Você entende isso? Olha que coisa gostosa. Quem entende isso, levanta a mão e dá um glória. A gente precisa ter essa dimensão de fé. A gente precisa começar a entender isso, gente. Olha, só o adorador se aproxima. Agora, uma outra verdade é que Deus é recompensador. Sabe uma coisa que Deus não é? Deus não é mentiroso. Deus não é um ser sarcástico. Ele não é alguém que vai te prometer algo e não vai fazer na sua vida. Deus, ele é recompensador. Fala para o seu irmão assim, ele é recompensador. Meu Deus. Aí você fala assim, meu Deus. Que mistério é esse? Por que ele é recompensador? Porque ele é abençoador. E se ele é recompensador e abençoador, meu irmão, minha irmã, a sua fé nunca ficará sem resposta. As suas perguntas nunca ficarão sem resposta.
porque Ele sempre há de te responder. Aliás, Ele pode até estar respondendo e a gente está tendo dificuldade de ouvir. Porque muitas das vezes nós só não ouvimos porque nós ainda estamos sendo nosso centro, nós ainda estamos fazendo da nossa vida a centralidade do universo. Porque Deus não é mudo, Deus fala, olha, e Deus fala todos os dias. E aí, meu querido e querida, você precisa entender que Ele é um Deus que te recompensa. Agora, sabe o que essa palavra precisa fazer em mim e em você? Suscitar fé. Para quê? Para buscar. Porque não tem como, com toda sinceridade, não tem como ser crente apático. Não tem como nós sermos chamados de filhos e filhas de Deus e sermos pessoas totalmente apáticas, totalmente desprovidas de fé. Para a gente terminar, quando a Bíblia aqui está falando agradar a Deus, ela não está dizendo para a gente fazer um bolo de chocolate, ela não está dizendo para a gente não faltar nenhum dos cultos, ela não está dizendo para nós fazermos muitas coisas. Não é isso. A Bíblia está dizendo para nós sermos agradáveis. E esse sentido de ser agradável, Vanor, significa andar. Fala com o seu irmão assim, é andar. Com Ele. Quem que é Ele? Jesus. Nós precisamos andar com Ele. Agora preste atenção em algo. Quando nós estamos casados, Jerônimo, quantos anos de casado? 25 anos. Vocês percebem na vida do Jerônimo e da Eliane algo comum entre eles? Sim ou não? Eles parecem que pensam a mesma coisa. Tem casal que até a fisionomia vai ficando parecida. Tem casal assim que eles antes de abrir a boca, eles já sabem o que o outro está pensando. Não é? Por quê? Porque foram 25 anos andando juntos. E 25 anos andando juntos. Deu para saber o que ele gosta, o que ela não gosta. Deu para saber. Deu para saber quando ele está nervoso, quando não está nervoso. Deu para saber. Em 25 anos, deu para saber qual a motivação do coração da minha esposa e qual a motivação do coração do esposo. Então, deu tempo para alinhar o coração. Agora, imagina eu e você andando com Ele, todos os dias andando com Ele, e todos os dias alinhando o coração, e todos os dias ouvindo Ele, falando com Ele, e todos os dias conhecendo aquele que pulsa o coração dEle. Imagina eu e você, meu irmão, minha irmã, tendo revelação dele todos os dias. Imagina, meu irmão, minha irmã, quando Jesus falou assim, aquele que vê a mim, vê o Pai. Eu creio que nós podemos chegar nessa verdade e dizer, aquele que vê a mim, vê a Jesus. Ah, você não crê como eu creio. Se você pudesse crer como eu creio, você ia dar um glória a Deus agora. Eu creio nisso. Eu não estou dizendo que eu serei 100%, mas eu quero te dizer o seguinte, que na minha vida andando com Ele, eu preciso mudar. Não é Ele que vai ser mudado por mim, não. É eu. Sou eu. Sou eu que serei mudado e alterado. Porque nessa vida andando com Ele, eu posso até dizer para eles algumas coisas que eu não gosto. Eu posso até dizer para eles algumas coisas que meu coração está endurecido. Eu posso até tentar convencê-lo de não fazer. Mas tudo que eu falar com ele, que nasce simplesmente dos meus sentimentos, é tão ínfimo e pequeno, diante da abundância e profundidade do conhecimento dele. Então, o rolo é ouvi-lo para mudar. E quando ele começar a falar comigo, sabe, Rafa? Aí eu tenho a oportunidade de ter a ação da mudança. E quando eu tenho a ação da mudança, eu passo a me parecer com ele.
Porque eu já não faço mais as coisas que eu quero fazer, simplesmente por querer fazer. Mas eu vou começar a fazer as coisas porque Ele disse que assim é melhor. Porque Ele falou para mim que é melhor eu andar por esse caminho. Porque Ele é a luz. Que Ele ilumina os meus passos. Porque Ele cuida de mim. Aí, eu não sei quanto tempo que você tem de caminhada cristã. Talvez tem gente aqui com 25 anos também de caminhada, gente com menos de anos, com 1 ano, 15 anos. Aí eu quero devolver uma pergunta, ou refazê-la de novo. Nesse tempo todo que nós estamos andando com Ele, ou falamos que nós estamos andando com Ele, mudou a minha vida? Mudou. Tem mudado a minha vida. Porque eu entendo assim, mudou a minha vida. O que eu entendo mudou a minha vida? Ora, eu era bagunceiro. Eu era promíscuo. Eu era totalmente mundano. Já não sou mais. Mudou. Mas hoje, o que está sendo mudado? Porque não pode existir na vida do homem e da mulher de Deus apenas a resposta da primeira pergunta: o que mudou? A gente precisa estar sempre pronto para responder o que está sendo mudado. Porque Ele é vivo. E Ele fala todos os dias. Enoque foi um cara que andou com Deus. E porque ele andou com Deus e foi agradável a Deus, Deus o tomou para ele. A Bíblia não fala muita coisa de Enoque, não é verdade? Mas a Bíblia fala algo muito precioso da vida de Enoque. Que ele agradou a Deus. E que Deus o tomou para si. Porque Enoque andava com Deus. Ele andava com Deus. E dava testemunho. Quando eu e você morrermos, o que vão falar de nós? O que vai falar, que vão ser dito a seu respeito? Parou poder pensar nisso? Coitado, sofreu na vida, descansou. Esses dias, lá em Juiz de Fora agora, eu estava conversando com uma pessoa, não te falei isso não, estava conversando com uma pessoa, e perguntei para um parente dele, como é que está falando de tal? Por quê? Porque ela era casada e o esposo morreu. Aí a pessoa me respondeu, está bem, está viajando, está feliz. Eu conheço a pessoa, é verdade. O marido foi uma nhaca, não deixava a mulher viver. O marido era terrível. Foi o cara morrer, ela começou a viver. Está recebendo a pensão dele, a pensão é gordinha, boa. A mulher está viajando, está feliz na vida. Ficou bonita, antes era judiada, ficou bonita. Aí eu parei, pensei, eu falei assim, rapaz, que coisa, né? Tem gente que judia tanto, né? Tem gente que vai escravizando tanta gente. E às vezes lá no fundinho do coração da esposa, até dos filhos está assim, né? Podia morrer logo. Infelizmente é verdade. Podia morrer logo para a gente ter paz. Quantas pessoas não fizeram oração assim? Deus, leva meu pai, leva minha mãe, leva sei lá quem for, para eu ter paz, que eu não aguento mais. Talvez naquele dia que ele morrer vai estar dizendo assim, e o vento levou, graças a Deus. Né? Cara, mas você pode mudar o rumo. Mas você pode mudar a sua história. Mas
Mas você pode escrever algo diferente, se você andar com Ele. Se você andar com Ele, você vai escrever algo muito diferente. Muito diferente. Você pode ser conhecido como... Quer ver uma coisa? Eu fiquei surpreendido com a notícia. Eu acho que foi um helicóptero, né? Que caiu agora recentemente. E morreu uma família. O cara, vamos ver se eu estou bom de memória, li recentemente. O cara era dono desse complexo aí de bebidas, Pirassununga, que faz a 51. Ele era filho ou era neto, não me lembro. Estava indo para uma determinada cidade, que eu não lembro aqui agora qual. E foi ele, foi a esposa e foi uma criança pequena. Oi? Não, aqui no Brasil. Saindo da praia, a criança passou mal, foi levar para o hospital, o helicóptero caiu, morreu a família. Eu não sei quem é a pessoa, nem vou dizer nada a respeito dela, porque nem me é propício falar nada a respeito deles. Mas em situações assim, o que eu fico pensando é o seguinte: talvez o que vai dizer é um grande império, neto do dono da Pirassununga, cheio do dinheiro, cheio disso, cheio daquilo, cheio de recursos, que cabia a ele até pegar um helicóptero para levar a filha para poder atender, mas morreu. Aqui fica a saudade para aquele neto de neto de tal, rico, que morreu tragicamente. Ponto final da história. Mas para Enoque, Deus diz: esse me agradou, esse andou comigo. Em Hebreus, está falando que o testemunho fala até hoje. Até hoje está falando o testemunho desses caras. São exemplos para nós. Sinceramente, eu termino te fazendo uma pergunta: a quem você quer agradar? Para quem que você está vivendo para agradar? Aonde estão dimensionados os seus esforços? O que você quer? – 2015 vai ser um tempo de intensa busca. 2015 vai ser tempo de vir cedo aqui para orar. Nós vamos fazer uns corujão de oração. Que isso, pastor? Começa meio-dia e termina 6 horas da manhã. Nós vamos fazer uns 24 horas de vigília de jejum e oração. A igreja não vai fechar 24 horas. Porque aqui vai ser casa de oração. Mas eu sei que vão vir aqueles que querem mergulhar. Vão chegar aqui aqueles que estão com fome, aqueles que estão a fim de andar com Ele. Eu sei que esses vão ser achados aqui. E eu gostaria de que esses que eu estou falando seja você, os comigo daqui. Eu e você, e muitos outros que vão chegar, para começar a andar com Ele e buscá-lo. Porque, meu querido, você jamais vai ser enganado. Você jamais haverá de reclamar nem um talo da unha do Senhor, se você andar com Ele. Porque Ele nunca vai frustrar você. Porque Ele nunca vai te prometer algo e não vai cumprir. Ao contrário, Ele sempre vai fazer aquilo que Ele diz para você. E eu não sei uma outra maneira de viver bem. Eu não conheço uma outra maneira de viver uma vida intensa, de viver uma vida totalmente plena e feliz, se não for na presença dEle. Eu não sei. Cara, não há carro no mundo que compara a presença dEle, a alegria dEle. Não há apartamento, não há nada que se compara simplesmente à presença dEle. Eu queria te chamar, se você quiser. Não precisa vir ao altar, eu quero só orar com você, encerrando, orando com você. Que você desse uma resposta a Deus em oração. Como você vai dar uma resposta dessa oração? Talvez você já é uma pessoa que está agradando a Deus. Talvez Deus já está olhando para você e está falando assim: poxa, estou feliz. Olha, você tem andado comigo.
Você tem sido o meu deleite, eu tenho me alegrado de você. Talvez você tenha, tá? Você é desses que aqui estão, né? Você é desses que Deus tem olhado e falado assim: poxa, olha, eu tenho me alegrado, você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. De repente aí Deus vai dizer só para nós assim hoje, né? Continue andando, continue nessa tocada e mergulhe mais. Mas talvez você já tenha andou um tempo, mas parou. E talvez você, ao ouvir essa palavra, você pensa assim: olha, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance para eu voltar. Me dá mais uma chance para eu possa começar a andar de novo. Senhor, o Senhor pode me permitir andar de novo? Talvez você está com esse grito dentro de você aí: Senhor, eu só quero a oportunidade de voltar a andar com o Senhor, porque eu sei que as coisas vieram para me atrapalhar. Veio o pecado, veio as tentações do mundo, veio o Senhor Deus, várias situações da minha vida, Senhor. Veio as preocupações comigo mesmo, veio preocupação com o meu casamento, com os meus filhos, veio preocupação com a minha vida profissional. E Senhor, essas coisas todas, Senhor Deus, ó Pai, hoje eu entendo que elas são bênçãos e são bênçãos do Senhor, mas eu não sei porquê, Senhor, no momento da minha história, elas me atrapalharam a andar com o Senhor. E eu quero começar um caminho novo, eu quero começar a andar contigo de novo.